Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Quem são os jovens portugueses? É a pergunta de base para este programa, nesta semana, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Partimos do estudo que foi apresentado este fim de semana e que serviu de mote para um encontro que em Lisboa pretendeu debater os jovens e os seus desafios. O estudo Os Jovens em Portugal Hoje, coordenado por Laura Sagnier e Alex Morel, da consultora espanhola PRM, teve consultoria científica de Evelia Alvarez, do ISCTE, e de uma das nossas convidadas de hoje, a socióloga Alice Ramos, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Nesta reflexão sobre este tema, juntamos nesta edição o também sociólogo Vítor Sérgio Ferreira. Ambos são especialistas académicos com investigação nesta área da juventude, da adolescência e dos seus valores. Vamos ter uma conversa nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Estamos em formato remoto nesta conversa digital sobre a juventude. Eu gostava de começar por uma questão de base sobre estes jovens. Alice Ramos, comece por si. Os jovens, percebe-se neste estudo, entre os 15 e os 24, atuam e pensam de uma forma muito diferente dos jovens a partir dos 25 anos. Aliás, no estudo diz que na vida dos jovens há três momentos fundamentais, que aliás têm pouco a ver que são maiores ou não de idade, os 20, os 25 e os 30. Onde é que estão as diferenças entre estas faixas etárias? Onde é que estão as fronteiras para nós dizermos que eles pensam de uma maneira muito diferente a partir dos 25? Bom, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É muito bom poder estar aqui a falar sobre este estudo e ter o Vítor ao pé de mim, porque, na verdade, o Vítor é que é o grande estudioso dos jovens. Eu apanhei assim os jovens um bocadinho por trajeto. Mas penso que será, até porque esta pergunta é interessante, porque nas questões que eu analisei, que são as questões, do ponto de vista substantivo, me interessam mais, a idade nem é um fator que faça muita diferença. Portanto, há de facto questões neste questionário onde as atitudes dos jovens e aquilo que os jovens sentem são diferentes consoante principalmente estes dois grupos etários. Porquê? Porque são dois grupos etários que marcam duas fases importantes da vida, dos 15 aos 24. Os jovens estudam, os jovens têm um dia-a-dia completamente diferente de uns jovens menos jovens ou com mais idade, onde as responsabilidades são outras, onde já entraram no mercado de trabalho, onde já constituíram família. Portanto, as próprias esferas em que eles se movem são muito diferentes e daí virem naturalmente diferenças. Agora, o que é interessante é ver em questões de fundo a idade é pouco importante e isto é muito interessante. E o que é mais importante, professora? O que é mais importante em quê? O que é mais importante? São outras variáveis, a sexo, a escolaridade? A escolaridade, mas... Perdão. A escolaridade, nós costumamos dizer que a escolaridade é a nossa variável independente por natureza. Porquê? Porque muitas atitudes, muitos comportamentos, de facto, mudam com a escolaridade. A escolaridade, por um lado, dá uma capacidade maior de reflexão sobre as coisas, traz uma maior abertura, as pessoas com maior escolaridade discriminam menos as outras pessoas, têm valores de maior abertura, são menos conservadoras. Portanto, a escolaridade é de facto uma variável que explica muita coisa. E aqui, pelo menos nas áreas em que eu tive a prestar mais atenção, a idade não é uma variável tão explicativa como é a escolaridade. E assim como o género, há algumas perguntas em que a diferença entre homens e mulheres são mínimas, quer dizer, do ponto de vista estatístico e com a quantidade de gente que foi aqui inquirida, são diferenças praticamente irrelevantes. Queria-lhe dar um exemplo onde a idade não conta. Veja, por exemplo, as atitudes face à imigração, que é uma das minhas áreas principais de análise. Há uma abertura generalizada à imigração e as perguntas são:
por exemplo, os imigrantes são uma sobrecarga para a segurança social. Temos 40% dos jovens, no geral, a discordar totalmente ou a discordar muito e apenas 14% a concordar totalmente e a concordar muito. As mulheres são um bocadinho mais tolerantes ou abertas à imigração do que os homens, mas é relativamente pouco. A instrução é importante, quanto maior a instrução, maior a abertura, e as idades não são importantes. Isto é uma tendência que nós já temos verificado nos estudos com a população geral. Portanto, não são aqui os jovens, não se distinguem da população geral. Felizmente, diria eu, porque esta atitude de maior abertura que se vai sentindo relativamente à imigração, verifica-se não só nos jovens, verifica-se na população, em toda a população, e Portugal é um país dos mais abertos à imigração no contexto europeu, atualmente. Muito bem, um bom ponto de partida, Vítor Seixas Ferreira. De facto, a escolaridade é uma variável, eu diria, esmagadora neste estudo quando nós avaliamos esse impacto. É de facto esmagador o impacto positivo, diria eu. Quanto mais escolarizados, há um conjunto de comportamentos e de atitudes e de valores que mudam. Partilha desta ideia, até porque também há uma outra grelha de análise muito forte no estudo, tem a ver com as diferenças entre homens e mulheres. E há aqui vários tópicos à frente que eu gostaria de falar, mas queria colocar-lhe a mesma questão das grelhas de análise sobre como devemos olhar para os jovens nesta perspectiva. Sim, eu também começava por agradecer o convite e agradecer as palavras da Alice. Não me considero o grande pensador da juventude, mas tenho dedicado o meu percurso de investigação a essa idade de vida, digamos assim. Partilho não diria dessa opinião, mas dessa constatação, ou seja, de facto a variável escolaridade é das variáveis a que tem mais peso, digamos assim, em termos das modulações de comportamento e de pensamento entre os mais jovens e entre os menos jovens. O que acaba por acontecer é que, com um acesso relativamente mais acessível ao ensino superior por parte das camadas mais jovens e que tem sido um dos processos mais marcantes e mais acelerados da sociedade portuguesa desde o 25 de Abril, fez com que de facto essa variável tenha atingido um peso muito marcante. Um peso muito marcante em termos objetivos, mas também um peso muito marcante em termos subjetivos, ou seja, um dos indicadores que mais me chamou a atenção neste inquérito, entre aqueles que eu consegui ver, tem a ver exatamente com a expectativa de muitos jovens quererem aceder ao ensino superior e acabarem os seus estudos, darem por terminados os seus estudos com o ensino secundário, e dizendo que não vão continuar por dificuldades económicas. E isto eu creio que é um grande alerta, inclusive para as nossas instâncias políticas, não é? E de gestão do ensino superior e dos apoios sociais ao ensino superior, porque é muito consciente por parte destes jovens este motivo do não acesso ao ensino superior, por motivos económicos.
Professor, mas se até agora a questão, por exemplo, da escolaridade era uma variável decisiva noutros estudos noutras áreas, vida, por exemplo, estudos sobre economia, qualificações, até do ponto de vista da produtividade económica, nesse lado, e há um lado importante também sobre o mercado de trabalho, é evidente. Mas o que este estudo também nos traz é que a maior escolaridade tem também benefícios ao nível de questões menos faladas. As relações de casal, quanto maior a escolaridade, dialogam mais sobre partilha de tarefas, dizem-se mais satisfeitos, mais confiantes em si próprios, dizem ter um menor sentimento de discriminação pela aparência física. Claro que têm, por outro lado, mais pressão para ter sucesso na vida. Eu estou só a citar conclusões deste estudo agora conhecido. Sim. Sim, é verdade. Nós temos... Aí temos que também distinguir duas questões. Uma é a própria abertura que o ensino superior dá em termos, como a Alice mencionou, em termos de mudança no seu próprio mundo de vida dos jovens. Ou seja, há muitos jovens. Este estudo não dá esse lado mais longitudinal, mas haverão ainda muitos jovens que estão a entrar no ensino superior sendo os primeiros, as primeiras pessoas de uma genealogia familiar a conseguirem aceder ao ensino superior. E isto dá uma abertura de mundo, digamos assim, que de outra maneira não seria possível. Depois há aqui uma outra variável que eventualmente é muito mais subtil, que é a variável classe social, não é? Porque, apesar de tudo, existem ainda aquilo que os sociólogos chamam de leis de reprodução social e acede-se com muito mais facilidade o ensino superior quem já tem uma genealogia com ensino superior e em geral também com condições mais favorecidas de vida. E que dá um respaldo, digamos assim, a esse tipo de indicadores de autoestima, de empoderamento, de confiança em si, que um jovem ou os jovens que terminam o ensino secundário e se confrontam com dificuldades no mercado de trabalho, se confrontam com empregos com empregos ou com outro tipo de ofertas muito exploradoras da sua mão de obra, enfim, confrontam-se com muito mais dificuldades que fazem com que, de facto, alguns desses indicadores que mencionou sejam mais negativamente avaliados por parte desses jovens. Professora Alice, eu gostava de colocar-lhe outra questão, ainda na mesma esfera um pouco da intimidade, porque eles são questionados, por exemplo, nos jovens adultos, já com alguns filhos, o estudo vai, no fundo, até uma idade em que isso, no fundo, é evidente. Estamos a falar de jovens adultos. No caso destes casais com filhos, por exemplo, as mulheres, e aqui na discriminação homem-mulher, elas acham, por exemplo, que fazem quase o triplo dos filhos, mas eles acham que elas fazem pouco mais que eles. A questão da partilha, o estudo diz que aumenta com a idade, a partilha de tarefas domésticas, mas reproduz algo que vemos em estudos mais genéricos e não apenas dos jovens, a necessidade das mulheres, a constatação de que as mulheres são sobrecarregadas, apesar de até haver uma divisão melhor de despesas, o cuidado continua a ser em torno das mulheres. Isto começa cedo, ainda que o estudo mostre que aumenta a partilha com a idade. A verdade é que logo nesta idade existe a discrepância à cabeça em relação a esta falta de partilha, ou partilha insuficiente, diria. Sim, eu acho que há aqui duas coisas que temos que ver. Uma foi aquilo que o Vítor falou, que é
as leis da reprodução social e que se aplicam também aqui a leis de reprodução de género e de papéis na família. E depois há outra coisa que é a percepção sobre o que realmente acontece. Essa ideia, esse resultado, que é os homens acham que fazem muito mais do que as mulheres dizem que eles na realidade fazem, é este desequilíbrio entre o que as mulheres e os homens, ou a percepção que as mulheres e os homens têm sobre aquilo que fazem e a percepção que o outro tem sobre aquilo que faz. Portanto, há duas percepções que chocam e que se contradizem. E, portanto, as mulheres queixam-se de fazer muito, os homens dizem que fazem muito e que as mulheres acham que eles fazem pouco. Isto é uma coisa. Outra coisa é as próprias... Quer dizer, eu digo isto também como mãe de jovens de ambos os sexos. Pronto. E há uma maior solicitação às raparigas para fazerem determinadas coisas e aos rapazes para fazerem determinadas coisas. E isto eu acho que se vai reproduzindo quase naturalmente. Dê-nos lá um exemplo que é mais fácil perceber. Olha, roupa, quem é que trata da roupa? Quer dizer, qual não é a mãe que anda de rabo para o ar, para uma expressão, a apanhar roupas do chão e a recolher? As raparigas muito mais rapidamente interiorizam a regra de que não é assim que se faz, a roupa põe-se no cesto da roupa. Tirar a louça da máquina. Olha, um exemplo muito prático. Alguém fez o jantar. E agora como é que se arruma a cozinha? A parte mais complicada ou mais desagradável fica para as raparigas. O rapaz, pronto, arruma a louça. Mas como é que isso acontece, professor? É uma questão que vem de trás da família, é o contexto familiar? Não, eu acho, há contexto familiar, certamente, e depois, não é genético, pronto, isto é socialmente construído, não é genético. Porque se rapazes e raparigas forem de facto ensinados e virem nas suas casas, tiverem modelos de paridade e forem ensinados no sentido da paridade, o mais natural é que isso também se reproduza. E acontece também porque muitas vezes as mulheres, isto é um bocadinho a opinião minha e é quase dar um tiro no pé, mas eu acho que muitas vezes as mulheres até dizem, deixa lá que eu faço. Porque essa sua versão não é objetivamente científica, é isso que está a reconhecer. Isto é sociologia empírica, pronto, é empirismo sociológico, ou espontâneo. E eu faço isso muitas vezes, eu vejo as minhas filhas fazer isso muitas vezes, eu vejo as minhas amigas fazer isso muitas vezes, em coisas relativamente às quais elas fizeram mais e, portanto, estão mais habituadas a fazer. Mas, professor, aquilo que o estudo mostra... Deixe-me só dizer mais uma coisa, que esta entrada, esta permeabilidade, quer dizer, as mulheres entraram no domínio dos homens, num domínio, por exemplo, em termos profissionais. As mulheres acederam ao ensino superior, que era um domínio dos homens, isto estão lá mais. As mulheres acederam a profissões que eram maioritariamente masculinas e estão mais nessas profissões. Mas houve um domínio em que as mulheres continuam a ser muito impermeáveis a que o homem entre, e que é o domínio doméstico, é quase como se fosse o domínio delas. E eu acho que isto, na sociedade portuguesa, porque se formos para outras sociedades, se formos para a Noruega, a Dinamarca, os países nórdicos são um bom exemplo, mas na sociedade portuguesa esse peso ainda é muito forte, essa pertença do domínio doméstico como sendo da mulher. É uma maneira de elas terem qualquer coisa onde os homens não entram. Professor Vítor Sérgio Ferreira, de qualquer maneira, dá-me a entender que o estudo mostra, de certa maneira, que este dado base que a professora Alice estava agora a sublinhar é verdadeiro, mas quando os jovens se encontram e formam um casal, por exemplo, que gradualmente, e sobretudo a partir dos 25 anos, esse desequilíbrio de partilha não desaparece, mas vai ligeiramente sendo atenuado, sem nunca desaparecer o desequilíbrio. A ideia de que há uma geração que pensa de uma forma diferente não deveria estar mais concretizada neste tipo de estudos? Deveria, ou seja, eu acho que este estudo é avassalador
na forma como apresenta desigualdades de género. E desigualdades de género que começam desde muito cedo. E quer dizer, quem estuda género sabe que as desigualdades de género começam desde muito cedo, e quando eu digo desde muito cedo começam no seio da família e quase no seio do útero materno, em que as pessoas começam imediatamente a estruturar o seu pensamento em torno de vou ter um filho ou uma filha, e as atitudes vão ser diferentes perante um filho ou uma filha. E isto é muito naturalizado, ou seja, isto é muito enraizado socialmente, é uma história que normalmente se chama de patriarcado, e é uma história que está muito, muito enraizada, que custa muito a modificar, que nós estamos a assistir a alguns passos, mas que de qualquer forma ficamos sempre, sinceramente, esta é a minha impressão pessoal, fico sempre muito impressionado com os passinhos que são dados e que são muito pequenos, quer dizer. E deste ponto de vista, eu diria, quer dizer, por exemplo, nós vemos, e isso foi para além da questão da partilha, e quando fala desse dado da partilha ser um bocadinho mais partilhada, digamos assim, ou menos desequilibrada a partir dos 25 anos, eu não diria que isto é um efeito do percurso de vida. Tem a ver com o facto que o que nós estamos a olhar é para um retrato fotográfico num dado momento, não é? E os jovens que casaram antes dos 25 anos, em geral, são jovens que abandonaram a escola mais cedo, são jovens socialmente menos favorecidos e que tendem a ter, de facto, a reproduzir muito mais estas naturalidades de género dentro daquilo que é a constituição das suas famílias. Inclusive, têm também eles próprios filhos mais cedo do que os jovens que nós apanhamos com mais de 25 anos no mesmo trajeto. Ou seja, eu acho que aí, mais uma vez, é uma variável que tem muito mais a ver com a escolaridade e com as desigualdades sociais do que propriamente com o percurso de vida. Ou seja, não. Agora, um dos indicadores que a mim, de facto, me impressionou foi, por exemplo, quando se pergunta aos jovens do que é que depende a sua satisfação com a vida, não é? E a sua felicidade, os rapazes tenderem a pôr como primeira prioridade a realização profissional e salário, esse tipo de coisas, e as raparigas colocarem a satisfação com a relação amorosa. E isso surpreende-o? Me surpreende porque, desse ponto de vista, nós, de facto, percebemos como, quer dizer, é pôr no outro uma realização pessoal e de satisfação com a vida, e não pôr em si própria e naquilo que está dependente de si própria. Professora Alice Ramos, também surpreendida com este dado? Sim, com este, mas eu estava aqui à procura, a satisfação, mas não é só a satisfação, eu gostava de voltar a um ponto anterior. Um ponto anterior que se passou assim um bocadinho por cima, que é uma coisa que me surpreendeu muito, é a questão da pressão. E como é que estes jovens se sentem, as áreas em que se sentem pressionados. E aqui vêem-se diferenças brutais entre rapazes e raparigas, por exemplo, na pressão, onde é que está? Na pressão para ter sucesso no trabalho e nos estudos, as raparigas sentem muito mais pressão, e assim como os mais jovens sentem mais pressão. Porque estão mais na condição de estudante. Sim.
é aflitivo. O que me afligiu foi a pressão ou a forma como se sentiram discriminadas, por exemplo, por ser mulher. 41% das mais jovens, das raparigas, sentiram-se discriminadas por ser mulher. Isto acontece com 6% dos homens, portanto é um desequilíbrio enorme. E depois, em termos de felicidade e de expectativas, o que é que lhe traz mais felicidade, o que é que lhe traz menos felicidade, como é que o corpo e a imagem física é fonte de infelicidade para tanta gente. Era o meu ponto seguinte da nossa conversa, porque o estudo é muito evidente neste ponto. Eu acho que isto é um sinal de alerta para nós, para os pais, para a sociedade, para a escola, no peso que se está a pôr, quer nas raparigas, mais nas raparigas, mas também nos rapazes, sobre a aparência física. Deixe-me só aqui dizer aos ouvintes o seguinte, deixe-me só dizer, o que diz aqui o estudo é que os que se sentem satisfeitos ou muito satisfeitos com o aspecto físico são a minoria, são 27%, e tanto homens como mulheres, a situação em que mais jovens se sentiram discriminados foi pela aparência física, 42% nas mulheres, 33% nos homens, e depois isto reflete-se mais à frente noutros capítulos relacionados exatamente com as questões laborais, que é um fator relevante, ou seja, do ponto de vista profissional é também um fator. É também um fator. Pronto, nós sabemos que ainda também culturalmente é mais fácil, uma rapariga tem menos, se calhar menos constrangimentos, sente menos constrangimentos em confessar as suas fragilidades e aquilo que a faz sentir infeliz, do que um homem dizer que se sente infeliz por causa do corpo. Pronto. De qualquer forma, os resultados são tão díspares que há aqui uma diferença real. E se nós virmos depois os níveis de satisfação, quer rapazes, quer raparigas, o que dão a família e os amigos são de facto as grandes fontes de satisfação. E no fim vem o quê? Vem o trabalho e vem o aspecto físico. O trabalho porquê? Por causa da precariedade, por causa dos salários baixos, por causa das condições de trabalho. E o aspecto físico é o aspecto, são quantos? São pelo menos uns 10 aspectos, é o aspecto que mais contribui para a infelicidade ou para a não felicidade destes jovens. E isto é muito assustador para mim. Vítor Sérgio Ferreira, à questão do aspecto físico, eu não queria largar este tópico, até porque se cruza com os hábitos dos próprios jovens. Certamente a questão das redes sociais e outras redes de jovens não são também não só ferramentas, mas também fatores que podem agravar ou desagravar, eventualmente, mas sobretudo agravar todo este enquadramento em relação ao aspecto físico que os jovens avaliam. Sim, de qualquer forma a valorização do corpo entre os jovens e do corpo jovem faz parte da própria emergência da condição de jovem, ou seja, em grande medida a condição de jovem é uma condição relativamente recente, não é? E em grande medida ela começa a nascer quando começa a haver cada vez mais pessoas a terem um intervalo, digamos assim, de moratória entre a infância e a entrada no mercado de trabalho, digamos assim, e o maior tempo de escolarização e tudo isso. Esse alargamento da condição juvenil veio a par da ideia do jovem como consumidor e de um certo culto do jovem como consumidor, quer em termos de gostos, não é? E não é por acaso que o peso da música, o peso do cinema, isto nos anos 50, teve muito peso no alimentar do que era a imagem
de um jovem, de ser jovem. A moda unissexo, tudo isso. E tudo isto passou muito por o desenvolvimento, ao mesmo tempo, de um enorme mercado de design corporal e que tinha, em grande medida, um dos principais objetivos era manter a imagem jovem, nomeadamente das pessoas que iam caminhando ao longo da vida para a sua velhice. Isto com a indústria do ponto a vestir, cirurgias, dos próprios cosméticos, tudo isso. Ou seja, a ideia do corpo jovem foi e é muito celebrada. O que acontece mais ainda hoje é que ela é celebrada nas redes sociais, quer dizer, e acaba por ser, como as redes sociais e a digitalização das sociabilidades juvenis tem sido muito intensa, não é? Isto passa também para esse domínio, sendo que eu acho que é interessante olharmos desta maneira. Quer o corpo, quer as redes sociais, ou o domínio do digital, são dois domínios da vida dos jovens, em que eles têm alguma capacidade de decisão e alguma autonomia de decisão. Ou seja, eles sentem que o corpo é deles e reivindicam para si uma autoridade sobre o seu próprio corpo, não é? E essa autoridade muitas vezes até é discutida com os próprios pais, não é? No sentido de quando começam a querer vestir determinadas coisas que eventualmente os pais não gostam tanto, quando começam-se a maquilhar, quando decidem que gostavam de fazer uma tatuagem ou de pôr um piercing, e há algum desafio do poder, digamos assim, paternal relativamente a este tipo de decisões, e eles reivindicam para si esse poder, ou seja, é uma área da sua vida onde eles sentem e gostariam de ganhar mais controlo, digamos assim, e as redes sociais também, ou seja, a ideia da rede social é os jovens podem estar em família e podem estar todos reunidos a jantar ou a ver televisão, e aquele jovem pode não estar ali, ou seja, está ali fisicamente, mas está a conversar com alguém no chat, com os amigos, nas suas sociabilidades, e eventualmente até a trocar uns nudes, porque numa estratégia de sedução ou de conhecimento com alguém. E é de facto interessante olhar desta maneira para estes domínios e para a importância que estes domínios têm na vida dos jovens. E eu acho que advém muito desse grau de autonomia que eles conseguem manter e que tendem a reivindicar sobre esses domínios. Eu gostava Diga. Não, só relativamente à ideia dos efeitos perversos que isto tem e que já, quer dizer, já têm vindo a ser alertados, inclusive é por causa de toda a democratização também das indústrias do Photoshop e da criação de expectativas de corpos que de facto não existem, a não ser em termos de imagem. Quer dizer, tudo isto já foi discutido para a publicidade nos anos 80 e 90. Nada disto é novo. O que acontece é que isto está mais democrático. O que acontece é que nós também encontramos nas redes sociais o inverso, ou seja, nós encontramos muito nas redes sociais os discursos reivindicativos de corpos não normativos, por exemplo, e que também são celebrados e que devem ser respeitados, ou seja,
nós não podemos olhar de um modo apocalíptico para as redes sociais e para a digitalização, porque isso é uma inevitabilidade. Ela entrou e vamos estar a viver com ela ainda muito mais, provavelmente. É a forma como, de facto, se vai apropriando esses territórios, e eu acho que esses territórios também têm, apesar de tudo, podem ter essa mais-valia de poderem ser aproveitados para alertar os jovens e para determinado tipo de efeitos perversos e para celebrar, digamos assim, outros, no caso, outros corpos que não são tão bem vistos e tendem a ser estigmatizados. Por fim, eu gostaria de ouvir, já a professora Alice já levantou um pouco essa linha de análise, mas gostava de insistir para terminar, que tem a ver com o que os rodeia, os jovens e o que os rodeia, o ambiente social, algumas causas, até a política. Qual é a ilação que tira a professora Alice em relação a esta posição dos jovens, sendo que há aqui um lado que deve fazer refletir um conjunto de atores sociais e políticos mais alargados, é de facto eventualmente a percepção, por exemplo, no funcionamento de uma democracia em Portugal, é tanto mais positiva quanto mais elevado é o nível de escolaridade dos jovens. Nessa perspectiva, se aumentarmos a escolaridade dos jovens, ou se temos aumentado no passado e no presente essa escolaridade, deveríamos ter uma imagem positiva da democracia, o que propriamente não é algo consensual nos estudos sobre a imagem dos políticos e da democracia em Portugal. Sim, uma coisa aí é diferente. A imagem da democracia, que apesar de tudo como um sistema que funciona bem, quer dizer, os portugueses, mesmo em inquéritos à população portuguesa, de uma forma geral, as pessoas acham que a democracia tem vindo a funcionar bem e funciona bem. Depois, outra coisa é os atores políticos, né? E, de facto, os políticos, os partidos políticos são, aí as pessoas já têm umas atitudes menos favoráveis. Mas os jovens não se associam, fazem pouco mais do que assinar petições. Mas isso também os adultos não fazem. Aí não há diferença nenhuma. Somos dos países onde o voto é o grau máximo de participação cívica. Portanto, não há uma gradação no sentido de que em jovem fazem uma coisa e em adulto fazem outra. Não. E isto tem, mais uma vez, o associativismo e o pertencer a associações e o fazer voluntariado tem a ver muito com socialização, não só socialização na família, mas também com o trabalho da escola, de os miúdos fazerem coisas que são importantes, e a vida das pessoas, por um lado, o que as pessoas dizem é: nós temos uma vida desgraçada, quer dizer, o nosso dia-a-dia, nós nem a nós nos conseguimos ajudar, como é que vamos ajudar os outros? Portanto, as formas mais simples, que sejam assinar uma petição, votar 2 vezes por ano, ou 1 vez por ano, ou seja o que for, também. E se vir os dados da política, há uma coisa muito interessante em relação ao género, que é: os rapazes tendem a mostrar um maior interesse pela política do que as raparigas, mas há um sentido de dever qualquer nas raparigas que faz com que elas votem mais do que os rapazes. 56 face a 49%. Eles interessam-se mais, mas votam menos. Curioso. Isto também seria interessante ver. Vítor Sérgio Ferreira. Sim. É assim, do ponto de vista da participação política mais tradicional, os jovens não se distinguem das tendências para a população geral. Isso tem vindo a ser reiterado por vários estudos em termos de participação. A participação eleitoral tem muito a ver com a entrada na vida ativa, ou seja, começa-se a participar mais quando se começa a trabalhar, e volta-se outra vez a participar menos quando deixamos de trabalhar, ou seja, há uma curva em U, na medida em que também, quando pessoas reformadas e com o processo de envelhecimento, as pessoas acabam também por se desinteressar mais da participação formal. Agora, há aqui uma coisa que eu acho que também será muito interessante observar, e para não ter
um discurso muito, culpabilizador dos jovens, porque há muitas expectativas sempre depositadas nos jovens como sendo grandes agentes de mudança política e muitas vezes até com imagens muito estereotipadas relativamente à história passada, não é? De que os jovens seriam muito mais militantes e teriam uma ação política muito mais mobilizada em tempos passados, quando isso não acontece, quer dizer, está sempre a olhar para os movimentos universitários e esse tipo de coisas, quer dizer, estamos a falar de uma elite que era na época 1% da população, porque a população que hoje é jovem estava a trabalhar no campo, na indústria, enfim, mas uma coisa que nós estamos a assistir hoje, por exemplo, é a reivindicação por parte de muitos jovens, nomeadamente de conselhos de juventude, de uma reivindicação de participação em processos de decisão, porque os jovens não se sentem representados nos processos de decisão. Ou seja, há um discurso político que apela muito à participação social dos jovens e a ouvir a voz dos jovens, que é assim um jargão que se ouve. Um chavão. Exatamente, um chavão que se ouve muito, mas o ouvir a voz não quer dizer nada, não quer dizer no sentido de essa voz ter algum tipo de influência nos processos de decisão. E o facto é que nós assistimos à formação de conselhos de juventude municipais, ou conselhos de escola municipais, ou conselhos nacionais e internacionais, como os conselhos europeus de juventude, mas é tudo conselhos, ou seja, são órgãos que são muito bonitos para serem ouvidos. É a burocratização da juventude. Não, mas não é só a burocratização, é a subalternização da juventude, porque quem continua a ter voto na matéria, e quando eu digo voto é voto mesmo, continuam a ser as pessoas mais velhas. Há aqui um dado que eu acho que deve ser trazido para a discussão, que é nós estamos numa sociedade que está a envelhecer muito e os jovens e as crianças são cada vez mais raras, ou seja, há um déficit demográfico logo à partida, no próprio poder que a participação eleitoral dá aos jovens, porque são muito menos. E isto, por exemplo, foi muito óbvio, foi muito claro no referendo, por exemplo, do Brexit, não é? Em que, basicamente, aquele resultado teve em grande medida a responsabilidade das pessoas mais velhas sobre o futuro dos mais jovens. E foram, na altura, foi muito discutido. E mesmo para pegar na questão da demografia, professor Vítor Sérgio Ferreira e professor Alice Ramos, nessa medida, mesmo para fechar, o estudo confirma algum pessimismo, algum receio dos jovens não terem as ferramentas necessárias para eventualmente cumprir algumas expectativas. Eventualmente eles podem querer ter 2 filhos e não ter condições, e encontramos aqui muitos jovens a partir dos 25 aos 34 anos, uma percentagem ainda significativa num contexto de precariedade laboral. Gostava de fechar com esta nota sobre o mercado de trabalho também ligado à demografia. Professor Vítor, primeiro por si. Esse é um dos grandes desafios daquilo que hoje se fala em termos de justiça intergeracional, ou seja, é a questão da contratação, da estabilização, no fundo da possibilidade de os jovens poderem projetar a sua vida com um prazo mínimo. O que acontece é que hoje em dia esta ideia de prolongamento da juventude, que tem muito a ver, está muito condicionada pelos condicionamentos das formas e meios de subsistência, não é? De ter um salário com o qual se possa contar durante um determinado tempo, e um salário digno, que permita às pessoas se autonomizarem, não é? Está cada vez mais posto em causa. E desse ponto de vista é muito difícil, e cada vez mais difícil, aos jovens terem projetos de autonomização, de saída de casa com alguma sequência, quer dizer,
e pensarem no primeiro filho, e pensarem muito mais num segundo filho, e pensarem em habitar ou coabitar, quer dizer, o acesso à habitação cada vez está a ser mais condicionado também e muito mais difícil. Claro que tudo isto depois é muito matizado pelas próprias condições materiais de existência dos jovens, não é? Por aquilo que as próprias famílias de origem lhes podem ajudar. Claro. Enquanto muito bem. Professora Alice Ramos, o que é que estes dados devem remeter do ponto de vista das políticas públicas para lidar com este raio-x tirado aos jovens e, sobretudo, nesta matéria socioeconómica que é decisiva para a questão demográfica, entre outras, mas também para a sua própria felicidade? Isso é a pergunta de 1 milhão, não é? O que é que nós devemos dizer aos decisores políticos? Eu queria só pegar, eu ia pegar numa coisa que o Vítor tinha dito, e que é que nós ainda por cima, esta geração, quer dizer, havia uma tendência para a geração seguinte estar melhor na vida do que a geração anterior. Exato. E esta geração, isto está-se a inverter. Esta geração está com muito mais dificuldade na vida, em média. É claro que isto tem a ver com classe social, tem a ver com segmentações na sociedade, mas de uma forma geral, os jovens hoje têm mais dificuldades em fazer esse percurso quase linear do que os seus pais tiveram. E por isso vemos também como as expectativas e a frustração de expectativas é tão grande nestes jovens, porque ao mesmo tempo que lhes estamos a dar mais escolaridade, que a sociedade lhes dá mais escolaridade e que, portanto, lhes abre mais expectativas, lhes dá as bases para eles terem mais expectativas, depois não lhes dá as condições para eles realizarem essas expectativas e a frustração é enorme. E eu acho que esta frustração, tal como o Vítor estava a dizer, depois também se reflete na não participação. Portanto, é uma certa sensação, para além de uma sensação de injustiça, eu trabalhei, eu estudei, eu fiz aquilo que a sociedade me pediu durante a minha juventude e agora não consigo, não tenho retorno. As pessoas sentem-se frustradas, sentem-se enganadas, sentem-se desiludidas. Eu acho que em termos de políticas públicas, pois o que temos que pensar é que eu não diria que os jovens não temos que ver os jovens como os atores salvadores, mas é o problema que o Vítor estava a dizer, nós temos cada vez menos crianças, temos cada vez menos jovens, os jovens cada vez têm menos condições para ter crianças, portanto este problema vai certamente reproduzir-se e vai se agravar, e é evidente que é fácil dizer, temos que criar condições para que os jovens possam trabalhar, os jovens possam ter uma casa, quer dizer, o mercado da habitação como está, não é possível fixar jovens nas grandes cidades, mesmo nas zonas suburbanas já é complicado, e os jovens estão a sair cada vez mais tarde de casa dos pais. Tudo isto, que eu acho que é evidente, aquela coisa que toda a gente sabe, o que é que tem que ser feito? Tem que se criar condições para os jovens trabalharem e criar condições para os jovens terem uma vida digna e que de facto responda às expectativas que a sociedade lhes deu e lhes ofereceu. Muito obrigado, Alice Ramos, Vítor Sérgio Ferreira, dois especialistas nesta área, com contributos muito importantes para percebermos quem são de facto os jovens portugueses, as suas aspirações, expectativas e frustrações, como aqui falámos. Foi o tema desta semana do Da Capa à Contra Capa, programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral desta nossa conversa está em podcast, nas plataformas digitais habituais e também nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um programa com o genérico original de Mário Laginha, esta semana com Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para mais uma conversa sobre um tema da atualidade.